Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa segunda-feira, dia 11 de abril, nossa Semana Santa, e hoje o texto do Evangelho nos traz a unção de Jesus para a morte e o grande chamado de Jesus. Cuidado para não instrumentalizar os pobres. O Evangelho João 12, 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Lá, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomou então um frasco de bálsamo, de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários para dar aos pobres? Dizia isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e furtava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixa, a fim de que ela o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, não tendes sempre. Muita gente dentre os judeus soube que Jesus estava em Betânia e foi para lá, não só por causa dele, mas também porque queria ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. O chefe dos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e passavam a crer em Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje já nos coloca nesse caminho pascal. Começa dizendo 6 dias antes da Páscoa. Jesus está na casa de seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, aquele que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, e a comunidade de Betânia tinha uma gratidão, uma amizade muito grande por Jesus. Por isso, lhe oferece um jantar, uma festa. E como forma de gratidão, Maria coloca um vidro inteiro de perfumes aos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Aqui Jesus vê nesse gesto de Maria um gesto profético, porque era costume jogar perfumes nos corpos antes do sepultamento. Claro que talvez Maria não tivesse plena consciência disso, mas Jesus diz: deixa, que ela está me preparando para o dia do meu sepultamento. Mas o que chama a atenção nesse evangelho, primeiro, é a atitude de Judas. Porque Judas logo vai se inquietar. Olha, não seria melhor vender esse perfume que é caro e dar o dinheiro aos pobres? No primeiro momento, nós concordamos com Judas. Os pobres, passando necessidade, precisam de ajuda, enquanto aqui eu desperdiçando esse perfume. Mas logo o evangelista nos faz um alerta.
Judas não era tão caridoso assim, mas ele guardava a bolsa e roubava o dinheiro. Então, ele não estava preocupado com os pobres, mas preocupado com o dinheiro. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós assistimos isso perto de nós? Pessoas usando os pobres, instrumentalizando os pobres para benefício próprio. Quantos políticos que tira foto com pobre, que faz cesta básica para os pobres, que ajuda os pobres, mas na verdade não fazem nenhum projeto de melhoria da cidade. Não faz nenhum projeto para que os pobres possam viver com dignidade, sem a dependência deles. Parece que eles gostam dessa dependência, porque ali é uma fonte de voto. Mas não são só os políticos. Quantas vezes encontramos pessoas em nossas comunidades com um discurso bonito de serviço aos pobres, mas na prática usam os pobres para se beneficiar. O Evangelho de hoje nos chama a atenção. Cuidado para não instrumentalizar os pobres. Cuidado para não transformar a caridade em ideologia. Por isso, precisamos sempre trabalhar para a justiça social, para mudar a situação dos pobres, a partir dos pobres. E não apenas usar os pobres para alívio de consciência, para se promover. O Evangelho termina com um episódio muito triste. Os chefes dos sacerdotes decidiram matar Lázaro, porque ele era uma testemunha viva da obra de Deus em Jesus e chamava a atenção do povo. Olha, quando nós não acolhemos o projeto de Deus, quando nós deixamos a inveja, a maldade tomar conta do nosso coração, ao invés de ficarmos felizes com o bem do outro, nós queremos a destruição do outro. Olha, ao invés de cantar aleluia, glórias a Deus, porque aquele homem morto viveu, ao invés de ficarem felizes porque a vida agora vai se tornando cada vez mais plena, porque Jesus está ali, decidem matar também Lázaro. Vamos ficar hoje então com essas 3 advertências do Evangelho. É preciso dar o nosso melhor para Jesus. Quais são os nossos bálsamos que hoje estamos oferecendo ao Senhor? Depois, não usemos os pobres, não instrumentalizemos os pobres, mas busquemos perceber nos pobres o rosto de Deus, que nos clama por justiça, por amor, por acolhida. E por fim, não deixemos que a inveja, a maldade segue o nosso coração, mas busquemos reconhecer as obras de Deus entre nós e glorificar ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.